nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nossa religião mais criteriosa não significa nada. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Quando vivemos em seus caminhos, Deus faz surgir dons em nós, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, lembrem-se de que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Sejam livres em Cristo. Boa noite. Graça e paz, amém? Vou pedir para você ficar de pé, onde você está. Agora dá um 360. Vai, dá um 360. Pode sentar. Só isso mesmo. Eu vi fazer isso uma vez, tinha esse sonho. Obrigado por participarem desse dia. Nossa, pastor Ronaldo. Galera, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. A Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Como já é o nosso costume, né? Todos os sábados nós estamos refletindo nesses textos. Carta de Paulo aos Gálatas. E hoje é o nosso encerramento. Então, nós encerramos essa parte, essa sessão do capítulo 5 da Carta aos Gálatas, falando sobre viver no Espírito, ou melhor, andar no Espírito. É o tema da mensagem, né? Andando no Espírito. Essa é uma conclusão ao qual o apóstolo chega depois de tudo aquilo que a gente já falou. A gente vai fazer um pequeno resumo para tentar refazer esse caminho, mas é muito importante que a gente entenda que Paulo está nos chamando à prática de algo, né? O apóstolo Paulo, ele é sempre é muito didático, né? Metade das suas cartas, a primeira metade é sempre a teoria e depois a outra parte é a prática. Então, sempre que você estiver lendo uma carta, um documento do apóstolo Paulo, do meio para o final, você imagina que as aplicações, elas devem ser mais práticas, e é o que acontece aqui. Andando no Espírito, nós vamos nos ater a 4 versículos, tá? São 2 partes, ao meu ver, da mesma conclusão. Uma parte, o versículo 16 e 17 estão antes da lista de obras da carne e fruto do Espírito, e os versículos 24 e 25 estão depois. Então vamos começar lendo Gálatas 5, 16 e 17, e depois vamos pular um trecho de versículos e vamos ler o 24 e 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos dizer todos juntos essa última parte? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mais uma vez, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante do Senhor, diante da tua presença, Pai.
e diante do Teu Espírito Santo, e nós te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração e nos revele mais uma vez a Tua Palavra, torna a Tua Palavra viva e eficaz no nosso coração, e todas as pessoas que estão aqui, que sejam impactadas pela Tua Palavra, não pela oratória ou pela mensagem humana, mas pelo Teu Espírito Santo, que vai mais longe que eu poderia ir, e que vai mais profundo do que eu poderia chegar, ó Deus, e alcança o coração das pessoas, traz respostas nessa noite, traz confirmação nessa noite, traz um incômodo santo nessa noite, e que nessa noite haja cheiro de vida nesse lugar, porque onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então nós chamamos a Tua liberdade completa e plena, para se manifestar neste lugar, ó Deus, e que de ponta a ponta dessa sala e desse salão, nós sejamos impactados pela Tua glória. Senhor, essa é a Tua palavra, e ela tem as respostas que nós precisamos. Então nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça isso, e faça para a Tua glória, ó Deus, fale conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas. O que nós já temos falado é que essa carta, ela é um dos primeiros documentos que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Existem controvérsias, se é a carta aos Gálatas, ou se são as duas cartas aos Tessalonicenses que ele escreveu primeiro. De qualquer forma, são documentos muito antigos, escritos antes dos evangelhos, escritos antes de 90% do seu Novo Testamento, ou 95% do seu Novo Testamento. Então esse é um documento que reflete a situação muito primitiva dos cristãos, uma situação muito parecida com a situação que a gente passa, né? Paulo já havia passado pelas cidades da Galácia. Quem está fazendo a escola do discípulo sabe que Galácia não é uma cidade, é uma região. Tem 4 cidades aí que são mais importantes dentro da Galácia: Antioquia da Psídia, Derbe, Listra e Icônio. Então Paulo passou por esses lugares várias vezes, e ele pregou o evangelho ali. Muito interessante que quando Paulo chegou a primeira vez, já falei sobre isso aqui em outra ocasião, ele e Barnabé pregaram o evangelho, e Deus usou a vida deles para fazer um milagre e curar pessoas. E quando as pessoas começaram a ser curadas, as outras, olhando esses milagres, começaram a adorar Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. E eles disseram assim: não nos adorem, né? Nós apenas estamos pregando a mensagem do evangelho e tal. Enfim, eles plantam a igreja nesse lugar, passam bastante tempo ali. Paulo, nas suas 3 viagens, passou pelas igrejas da Galácia. Só que algo aconteceu. Ele já havia pregado o evangelho, então eles receberam, estava tudo ok, estava tudo muito bom. E ele volta então da sua primeira viagem missionária e vai para Antioquia. Chegando em Antioquia, ele ouve alguém dizer uma coisa sobre os Gálatas. E o que ele escuta não é bom. Ele ouve dizer que os Gálatas, apesar de terem ouvido a mensagem do evangelho, e terem se convertido, e terem recebido a mensagem que Paulo tinha pregado, agora eles estavam retrocedendo. Eles estavam voltando atrás, e eles estavam aceitando falsos ensinos. Quando Paulo escuta isso, Paulo fica muito irado, dá para ver pela carta, é a carta mais irada que ele escreve, né? Ele até fala algumas coisas assim que o tradutor não teve muita coragem de traduzir lá na hora, mas ele está muito irado, porque ele está dizendo assim: gente, o que aconteceu com vocês? Vocês não receberam Jesus? Vocês não conheceram a Deus? Vocês não conheceram a graça? Como é que vocês, depois de terem conhecido a Jesus, estão retrocedendo tanto? Como é que vocês, tendo sido alcançados por Deus, terem tido uma conversão maravilhosa, vocês foram batizados pelo Espírito Santo, vocês receberam a graça, só que agora vocês estão se distanciando dela, vocês estão agora vivendo uma vida religiosa, e vocês estão confiando agora na religião, como se a religião pudesse fazer alguma coisa por vocês, que a graça já não fez. E o que está acontecendo? Por causa disso, vocês estão brigando entre si, porque tem um que acha que é mais espiritual que o outro, tem um que acha que é mais santo do que o outro, e aí agora vocês estão se degladiando, estão se devorando dentro da igreja, um falando mal do outro, e a grande discussão é quem é mais espiritual que quem. Vocês não estão percebendo que quem faz esse tipo de coisa não tem nada de espiritual? Vocês estão regredindo. Então essa é a preocupação de Paulo quando Paulo escreve para os Gálatas. Era gente que era crente, que estava regredindo, que estava retrocedendo, estava andando para trás.
E é por isso que essa carta é um documento tão precioso para nós, porque não sei se acontece assim com você, mas acontece assim várias vezes comigo. Quando eu olho para a minha vida, eu consigo olhar para trás na história e ver que em um determinado tempo eu fui mais crente do que eu sou hoje. Já aconteceu com vocês? Vocês conseguem olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu me lembro daquela época. Aquela época eu acho que eu era mais crente, eu orava mais, né? eu jejuava mais. A gente geralmente faz essas comparações com aquilo que a gente fazia, né? Mas eu quero ir além disso. Eu quero que você se lembre se teve alguma vez na sua vida onde você amou mais a Jesus do que você ama hoje. Independente daquilo que você faz. Você já amou mais o Espírito Santo? Você já desfrutou mais da companhia de Jesus? Você já veio aqui para o culto, ou para qualquer outro lugar, mais interessado em adorar do que outra coisa? Que você esqueceu de tudo, você nem pensou em quem ia falar, quem ia tocar, quem você ia ver, quem vai, quem não vai. Você estava guardando, olhando assim, os ponteiros do relógio e aguardando pelo momento de vir e se deleitar na presença de Deus. Já teve um momento em que você esteve mais assim do que hoje? Se sim, então Gálatas tem muito para te dizer, assim como tem a mim, porque é escrito para cristãos que já experimentaram muito mais, e que já conhecem muito mais, e que de repente começaram a retroceder e começaram a perder a fé. Esse é o intuito. Paulo está dizendo, vocês foram libertos, muito legal, mas a liberdade cristã, ela tem algo muito parecido, por exemplo, com a liberdade política. A liberdade política de um país, ela é conquistada muitas vezes a duras penas, com muita luta, com muito sangue. E uma vez que ela é conquistada, ela é celebrada, mas ela não é permanente. Porque existem vários inimigos da liberdade. A liberdade política de um país, ela pode ser suplantada, ela pode ser perdida. Esse país pode ser invadido, pode haver um golpe de Estado, e a liberdade que foi conquistada uma vez, é colocada em xeque, ela pode ser perdida. Eu não estou dizendo que a sua salvação pode ser perdida, mas a sua liberdade sim. Você pode ser salvo por Jesus, mas está preso. Você pode ter alcançado a salvação em Jesus Cristo pela graça, mas com o passar do tempo, você foi esfriando e você foi abandonando a sua liberdade, de modo que hoje você volta a ser escravo do pecado. É aquela velha história, do cara que estava andando com as mãos para trás, algemado, e Jesus tirou as suas algemas, e ele está livre, mas com o passar do tempo ele volta a andar com as mãos para trás. Não tem nada prendendo, mas ele está andando com as mãos para trás. É como uma pessoa que tem a chave de casa, mas não entra em casa para dormir, dorme no chão do lado de fora. Puxa, por que você não entra? Você tem a chave. Ela tem a liberdade, mas ela não usa. Então é isso que acontece. Paulo está dizendo, olha, vocês foram salvos para um tipo de vida. Vocês foram salvos para terem no coração de vocês um tipo de alegria e um tipo de plenitude que infelizmente eu não vejo mais em vocês. Vocês foram salvos por Jesus e têm uma liberdade imensa, e ao mesmo tempo vocês estão vivendo tão pequeno. A mente de vocês, o pecado, a religião de vocês faz com que vocês vivam uma vida tão medíocre, tão pequena, e não foi para isso que Jesus libertou vocês. Cristo vos libertou para a liberdade. Faz mais sentido agora esse versículo? É para a liberdade que Cristo vos libertou? Jesus libertou vocês para que vocês vivam uma vida que está a quilômetros de distância do que vocês estão vivendo hoje. E vocês já viveram isso, mas vocês foram se deixando prender e vocês foram perdendo essa liberdade. Era para vocês estarem correndo livremente, mas vocês estão correndo como uma pessoa que tem os cadarços dos tênis amarrados. Tenta apostar corrida com uma pessoa dessa, né? Até a Clara vai ganhar. A Clara agora não para mais, né? Jesus fez você para correr, cara. A vida cristã, a vida com Jesus, a vida no Espírito, andar no Espírito, é ser pleno, é ser feliz, é estar em íntima comunhão com o Espírito Santo. E tudo fora disso é prisão. Se você não está vivendo, se você não está andando no Espírito, filhão, você está preso. Você pode achar que não está, mas você está. E é por isso que a vida fica insossa. Você fica se sentindo como se você tivesse a liberdade de alguém que está preso, que está sentenciado a uma vida triste. E Deus nos libertou para que a gente viva uma vida espaçosa.
viva uma vida cheia de graça. E a gente sabe disso, no sentido de que a gente busca essa liberdade. Todo ser busca por liberdade, né? Dostoiévski e o Alexandre Pires concordam que o ser humano foi feito para a liberdade, mas ele não sabe o que fazer com a liberdade, né? O que eu vou fazer? Já contei essa, né? Já cantamos esse salmo aqui na igreja uma vez. Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer viver bem, é ou não é? Por isso que a Bíblia fala que você tem que amar os outros como você ama a si mesmo. Não é que você tem que se amar para amar o outro, é que você naturalmente já se ama. Olha para você está bonito, você está cheiroso, você está bem alimentado. Por mais que você tenha problemas de autoestima, você se protege, você se preserva. Porque todo mundo quer liberdade, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer estar alegre, todo mundo quer estar feliz. Cada escolha que você faz porque você, mesmo que não de modo consciente, mas você sabe, ou você acha que aquela escolha está te aproximando a um ideal de vida que você quer viver. Então a pessoa que você namora, o que você assiste, a hora que você acorda, o que você estuda, tudo isso é direcionado para o que é melhor para mim. Como eu vou ficar melhor? Como que eu vou me sentir melhor? Todos nós estamos direcionando a nossa vida para um ideal de liberdade, o ideal de vida que a gente quer ter. Mas, o que Paulo vai dizer aqui para nós, é que tudo isso é ilusão. Qualquer ideal de liberdade que não envolva você se relacionar com o Espírito Santo, é uma prisão em último caso. Você pode tentar fazer as melhores escolhas, você pode tentar viver o melhor padrão religioso de vida. Toda tentativa de liberdade que não envolva um relacionamento com o Espírito Santo é uma prisão disfarçada de liberdade. É uma prisão disfarçada de liberdade. E uma vez que você, que já recebeu a Cristo, cai nessa ladainha e nesse engano, você começa a retroceder. Você foi salvo, mas você começa a perder a sua liberdade, tentando achá-la. Mas você perde, porque você foi criado para andar com o Espírito Santo. Se você não anda com Ele, você está perdido. Você foi criado para ser cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, vai ficar um buraco, um vazio, que toda a existência não tem capacidade de preencher, porque você foi criado para fora da existência. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Levanta a mão, está me entendendo? Sim ou não? Mais ou menos. Sai. Ok. Então é isso, os cristãos estavam retrocedendo. E quando Paulo então começa a falar sobre a liberdade, em todo esse capítulo, ele diz uma coisa que eu e você precisamos estar conscientes. Nós falamos disso todos os outros sábados. Essa liberdade que Jesus conquistou para você e para mim, ela está sob ameaça. A liberdade está sob ameaça. E a gente não percebe. Uma palavra profética, isso é uma palavra profética, o que Paulo está dizendo aqui, a gente às vezes acha que palavra profética é só eis que te digo, varão, varoa, né? Tem que ter toda essa linguagem, tem que falar sobre o futuro, eu te vi quando você estava não sei aonde, aí você fala, nossa, ninguém sabia, foi uma profecia, não é? A palavra profética, uma das características que ela tem, é descortinar os nossos olhos para fazer a gente enxergar coisa que a gente não estava enxergando. E o que Paulo está dizendo aqui, é que vocês precisam acordar, que estão lutando pela sua vida, estão lutando pela tua atenção, e estão batalhando pela tua liberdade, e você não sabe, a sua liberdade está em jogo, a sua liberdade está em jogo. Enquanto a nossa salvação em Cristo é intocável, a nossa liberdade está sendo completamente atacada. Você pode ser salvo, você pode ser livre, mas não viver de acordo com isso. Você precisa perceber o que está acontecendo por debaixo dos panos. Existe uma guerra. Essa guerra, Paulo vai dizer que ela está evidente entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então existe, o fruto do Espírito não, a carne e o Espírito. Essa é a grande oposição. Demoraria um pouco mais de tempo para a gente falar mais profundamente sobre esse dualismo, mas Paulo não está contrastando, como os filósofos gregos faziam na época dele, a matéria que é má, o corpo, a natureza caída, com as coisas do Espírito. Não é isso. Ele está contrastando a natureza pecaminosa que está em nós, que não é do nosso corpo, não é da matéria. A natureza pecaminosa, ela é também espiritual. É um dualismo espiritual que está acontecendo aqui. Você tem dentro de você uma natureza caída, que se apega ao pecado. Lembra esse negócio de você direcionar a sua vida para aquilo que você acha que vai ser melhor para você?
Essa é a sua carne. Só que ela faz isso te sufocando. Ela faz isso sendo autocentrada, sendo orgulhosa, arrumando antipatia com as outras pessoas. É a sua natureza pecaminosa que sempre te leva a pecar. Isso é um axioma bíblico. É algo que, se você não entender isso, você não entende nada da Bíblia. Nós temos uma natureza pecaminosa. E mesmo você que aceitou Jesus, já se rendeu a Cristo, a tua carne continua aí. E é por isso que você sente esse desejo, muitas vezes, irrefreável, para falar mal dos outros, ou para pecar de qualquer outra forma, ou para ser lascivo, ou para oprimir os outros, ou para falar mal, ou para mentir quando, se você falasse a verdade, não faria a menor diferença, ou você se envaidecer acima dos outros. Essa é a natureza pecaminosa, e Paulo está dizendo, existe uma batalha, existe um clash aqui, de carne com o Espírito Santo, e você também habita o Espírito Santo, e o Espírito Santo ama Deus, ele quer te direcionar para as coisas de Deus, mas a sua carne guerreia e milita contra isso. E ele estava dizendo isso, gente, justamente porque a galera lá da Galácia, os Gálatas, não estavam percebendo. É possível você ser controlado pela tua carne e você não perceber? Ele estava escrevendo para crentes, a quem ele mesmo evangelizou. Há de se imaginar que o conhecimento dessa galera que foi pastoreada e discipulado por Paulo, era top. Mas eram crentes, e Paulo está dizendo, vocês não estão percebendo o que está acontecendo no meio de vocês? Vocês estão se devorando, ele usa esse termo, vocês estão se devorando mutuamente, e vocês estão chamando isso de espiritualidade, vocês estão se xingando, vocês estão fazendo guerrinha de grupinho contra grupinho, e vocês acham que é o Espírito Santo que produz essas coisas? É a carne que produz isso em vocês. Prestem atenção, Deus não produz esse tipo de atitude, o Espírito Santo não produz esse tipo de mentalidade, tratando dessa briguinha deles, né? Mas isso é importante para mim e para você, queridão, porque nós estamos na fé, nós estamos celebrando a fé aqui numa igreja, numa comunidade de pessoas, e eu e você podemos estar sendo dominados pela nossa carne e não percebemos. Nós falamos desses pecados que são obras da carne. Imoralidade sexual, foi a primeira palavra que o pastor Fogaça trouxe para nós, né? Tinha 3 palavras, a imoralidade, a libertinagem, né? Está lá no comecinho desse trecho, de Gálatas 5. Isso é obra da carne. Depois, feitiçaria, idolatria, os pecados sociais, dissensões, porfias, antagonismos, falatório, inveja, fofoca, tudo isso é obra da carne. E Paulo está dizendo, gente, vocês estão dominados por essas coisas, e isso só prende vocês não são livres disso, vocês estão caindo nisso. A gente precisa parar e identificar esse combate, essa crise na nossa própria vida. Existe uma guerra pela tua liberdade, e você pode estar sendo engolido, e você pode estar vivendo a vida por padrões que parecem legais para você, mas quando você olha para a palavra, Paulo está dizendo, o Espírito Santo não produz esse tipo de atitude que você está tendo no teu coração, e você nem percebe que é pecado, você nem percebe. Então, já que a gente não percebe, então a gente precisa ser bem claro. Por exemplo, o Espírito Santo não produz fofoca, está lá nos pecados sociais, os falatórios. Então, se você vive uma vida onde é comum a gente falar das pessoas sem elas estarem presentes de uma maneira depreciativa, eu quero te dizer uma coisa, quem iniciou esse papo no teu coração não foi o Espírito Santo, foi a carne. E aí você foi derrubado, e aí isso te prendeu, porque a fofoca só prende você, e só prende os outros, que é isso que a obra da carne faz. O Espírito Santo não produz sentimento de contenda, de você ficar querendo se opor um ao outro, fazendo grupinho.
Se existe grupinho na tua célula, ou no teu grupo de amigos, ou se você fica meio que rivalizando e antagonizando com uma galera, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo não começou isso no teu coração. Se você abraça isso, você está abraçando uma obra da sua carne, que Deus odeia. Amém? O Espírito Santo não produz orgulho, ou altivez, ou aquele nojinho espiritual que você sente de alguém que você acha que não é tão santo como você. O Espírito Santo não produz isso. O Espírito Santo não produz grosseria. Então olha a maneira como você fala com as pessoas. O Espírito Santo não produz grosseria. Então olha a maneira como você fala com teus pais. Porque você pode estar sendo engodado por isso, e você está vivendo preso, porque isso é obra da carne. Isso não é sinônimo de liberdade, coisa nenhuma. Não seja grosso. Se você é grosso naquilo que você fala ou naquilo que você posta, ou do jeito que você fala dos outros, e você fala assim, não, mas é porque eu sou assim mesmo, eu sou sincero, isso é grosseria, isso é obra da carne, não nasce no Espírito Santo. Vocês se percebem, como quando a gente começa a colocar esse filtro, a gente fala, rapaz, eu acho que nessa batalha de carne e do Espírito, tem mais coisa aqui que eu gostaria da carne. Mas é isso que Deus está dizendo para nós. O Espírito Santo não produz orgulho espiritual. O Espírito Santo não produz hipocrisia. E o Espírito Santo não produz manipulação emocional. São maneiras de colocar aquilo que ele já tinha exposto. Se você está vivendo debaixo dessas coisas, saiba, não é isso que Deus quer para você. Essas e outras são as razões de você não estar vivendo o melhor de Deus para você. Cara, você podia estar vivendo muito melhor, mas vivendo debaixo da carne, cara, isso é o pior lugar, é a pior situação em que um filho de Deus pode estar, porque o filho de Deus, ele já foi, principalmente esse que já teve um encontro com a graça de Jesus, ele sabe que ele foi feito para voar, e você está se rastejando, vivendo uma vida podre, medíocre, pequena, porque você recebe em você essas coisas, e você é aprisionado pela sua própria carne. Cada vez que você aceita alguma dessas coisas, mesmo quando você esconde elas debaixo de capas religiosas, a sua liberdade está sendo ameaçada, e você está cada vez mais distante da vida que você queria ter. Andar no Espírito é andar em oposição a essas coisas, mas a gente vai dizer como que a gente faz isso, já que a nossa carne ela é tão poderosa, e ela engana a gente não percebe, ela é realmente muito forte, a nossa natureza. Mas é importante que você saiba que existe uma crise. Ninguém é liberto de um cativeiro que se nega. É que nem uma areia movediça. Quanto mais você tenta lutar, se você cai na areia movediça, quanto mais você tenta lutar e sair disso sozinho, pior fica para você. É melhor você parar e chamar por ajuda. É melhor você dizer assim, eu estou afundando e eu não tenho condição de sair daqui. Jesus não te salvou para você viver desesperado. Jesus não te salvou para você viver enclausurado dentro da tua própria cabeça. Jesus não te salvou para você viver preso pelos teus próprios desígnios e pelas tuas vontades opressoras. Jesus te salvou para você ser a melhor versão sua que existe. Para você ser a imagem e semelhança de Deus, e caminhar em unidade com Ele, e ser completamente livre. É para isso que Jesus te libertou, foi para a liberdade que Cristo te libertou, foi para uma vida plena. E o que o Espírito Santo então produz? O que você pode olhar e falar assim, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo produz humildade. O Espírito Santo produz humildade. Tem um livretinho que eu li na época de seminário, eu nunca mais achei esse livro, mas ele dizia um negócio fantástico, me marcou. Ele diz assim, tudo aquilo que você tem de orgulho, aliás, tudo aquilo que você tem de humildade, é aquilo que você tem de Cordeiro de Deus em você, e tudo aquilo que você tem de orgulho é o que você tem de anjo caído, porque o Espírito Santo produz humildade. Você não vai ver uma pessoa cheia do Espírito
se achando melhor que as outras, querendo falar mais alto, querendo ter a primazia, querendo aparecer mais, querendo fazer valer a sua versão, querendo fazer valer a sua ideia, falando pelas costas, se tornando uma pessoa orgulhosa. O Espírito Santo não produz isso. Se você está dentro desse loop infinito de orgulho, dobre os seus joelhos e fala: Espírito Santo, produz a tua humildade em mim, porque é isso que o Espírito Santo produz. Ele produz mansidão. Então não existe crente cheio do Espírito Santo que é truculento. O Espírito Santo produz mansidão. O Espírito Santo me faz odiar a mentira e falar a verdade, mesmo que isso me custe. Isso é obra do Espírito. A sua carne não vai colocar a tua vida em jogo, se não for necessário. A tua carne vai fazer você ficar que nem um sabonete. Você é confrontado, você escapa. Você ouve uma pregação, você vê o defeito. Deus tenta falar com você, você está toda hora escapando. O Espírito Santo de Deus, Ele produz verdade, ainda que isso nos custe, ainda que eu precise colocar o meu trabalho, as minhas relações em questão. Mas Jesus não te chamou para viver nas sombras, olhando por cima dos ombros, com medo de que alguém te descubra. Se você está vivendo com medo de ser descoberto, eu sinto lhe dizer que não foi o Espírito Santo que te colocou nessa situação, foi a sua carne. O Espírito Santo produz luz, e Ele te chama para a luz. O Espírito Santo cura os seus olhos. Se você tem essa triste mania de olhar para as pessoas e já imaginar o pior delas, ou pegar as palavras delas e torcer contra elas, ou você olhar para suas irmãs, meu irmão, com lascívia, e olhá-las de cima a baixo como se fosse um pedaço de carne no açougue, isso nasceu na tua carne. O Espírito Santo não produz isso em você. O Espírito Santo cura os seus olhos, e aí você passa a olhar as pessoas e ver nelas aquilo que Jesus vê. Você passa a amá-las, não por aquilo que elas são, mas por aquilo que Deus colocou sobre elas. Você para de olhar para as pessoas e ver a natureza caída delas, e você passa a olhar para as pessoas e ver a imagem de Deus nelas. Isso é lindo, isso é lindo. Mas enquanto os teus olhos forem maus, você vai ser impedido de viver uma vida livre, porque toda hora que você olhar para alguém ou para qualquer coisa, você já vai ter a sua opinião a respeito desse assunto, você já vai ter o seu jeito. Cara, para com isso. Olhe para as pessoas e veja pessoas. Para de olhar para as pessoas e ver posicionamentos políticos. Para de olhar para as pessoas e ver em primeira mão a sua ética sexual. Para de olhar para as pessoas e ver o seu passado. Olhe para as pessoas e veja a cruz. O Espírito Santo cura os nossos olhos. Se você não vê as pessoas assim, então sinto lhe dizer, você ainda está engodado pela tua carne. O Espírito Santo produz paciência, produz amor. O Espírito Santo me diz que eu não preciso lutar pelos meus interesses. Sabe por que ninguém manda em mim? Se eu sou cheio do Espírito, sabe por que ninguém manda em mim? Porque antes de você me mandar, meu irmão, eu estou fazendo por livre e espontânea vontade para te agradar, entendeu? Não é uma vida de subserviência que vive para agradar os outros, é uma vida de quem já se desprendeu, é uma vida de quem quer amar, de quem quer servir, é uma vida de quem é ponte. Você quer ser uma ponte para as pessoas e conduzi-las a Jesus? Você quer ser uma ponte? Então você precisa parar de reclamar de ser pisado, porque a ponte é para isso. Então por isso que você não me manda, entendeu? Você não é minha mãe para me mandar, porque Deus já me mandou te amar. Então na hora que o Mateus veio para mim, Yuri, porque você tem que, puxa meu irmão, me perdoa, eu tinha mesmo, olha, Deus, meu irmão, me perdoa, em nome de Jesus eu vou lá fazer aquilo lá. Mas isso não afeta a minha autoimagem, minha autoestima. Eu estou bem com Deus, o Senhor me ama. O Espírito Santo produz esse tipo de atitude. O Espírito Santo não produz ficar batendo de frente, ficar levantando a voz, ficar tentando ganhar argumento. Você ganha um argumento e perde a pessoa. Grande maravilha. O Espírito Santo, Ele me diz para me humilhar e pedir perdão. O Espírito Santo me diz que o único que tem razão é Jesus.
O único que tem razão é Jesus. Todos nós somos nivelados pelo pecado, estamos abaixo. Precisamos nos humilhar e pedir perdão. O Espírito Santo me diz que eu sou servo do menor dos meus irmãos, e eu não preciso buscar glórias, nem honras, nem benefícios pessoais. Sem glória, sem honra, sem benefícios pessoais. Isso é o Espírito Santo que produz. Aqui eu estou fazendo um apanhado, em outras palavras, de obras da carne, fruto do Espírito. Dá para entender? Toda vez que você estiver tendo algumas dessas coisas que são contrárias ao Espírito Santo, você está sendo vencido, a tua carne está ganhando. Mas se você andar com o Espírito Santo, você tem uma vida livre para viver. E o que é andar no Espírito? Ok, eu entendi. Vamos voltar lá para o texto. O texto diz assim, lá no versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se o Espírito Santo é essa semente plantada por Jesus na terrinha do meu coração, eu tenho essa semente, Ele me deu vida, então eu posso caminhar nessa vida. Eu tenho atitudes práticas que eu posso tomar. E pode ser muito controverso isso, mas é também muito poderoso. O que é andar no Espírito? Aqui a gente é Senhor, tenha misericórdia de mim, porque dos pecadores eu sou o pior, eu sou o primeiro, mas andar no Espírito, o que é andar no Espírito? É ser completamente submisso ao controle do Espírito Santo. Andar no Espírito, estou me avançando, mas andar no Espírito não é fazer as coisas do Espírito. Em última instância, você vai acabar fazendo as coisas do Espírito, mas andar no Espírito é entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo, é andar em completa submissão e relacionamento com Ele, porque Jesus não te libertou de uma religião para andar em outra, Jesus te libertou de uma religião para você andar com Ele. Se você não anda com Ele, você não é livre. Andar em Espírito é andar 24 horas por dia, amando, se deleitando, consultando o Espírito Santo, entregando o controle e a direção da sua vida a Ele, sem achar que é você que vai tomar as suas decisões, mas é dizer: Espírito Santo, assume o controle da minha vida, vive por mim, fala comigo o tempo todo. Tem um livretinho também maravilhoso, chamado A Prática da Presença de Deus, ou Praticando a Presença de Deus. Foi escrito, é uma compilação de 2 autores, um do século XIX, outro do século XVII. Um é o irmão Lourenço, o outro é o Frank Laubach. E eles falam sobre essa experiência de você 24 horas andar orando, comer orando, falar com as pessoas em espírito de oração, e o tempo todo estar se deleitando no Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, não é a minha vida, é a sua, não é a minha opinião, é a sua, não é a minha glória, é a sua, não é o meu interesse, é o seu interesse. Queridos, Jesus nos libertou para isso, para uma relação, e nós não estamos entregando o controle da nossa vida ao Espírito Santo. Você vai tomar uma decisão, você consulta, eu ia falar Deus e o mundo, mas Deus você não consulta, você só consulta o mundo. Você liga para os seus amigos para pedir opinião, você pede opinião para os teus pais, ótimo, você pede opinião para a internet, para o Google, mas você não diz: Senhor, a minha vida ela pertence ao Senhor, ela não é mais minha, o que é que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, eu quero viver contemplando a tua beleza. O Espírito Santo de Deus está disponível para nós. Jesus, ele disse: olha, eu vou embora, eu não vou andar mais com vocês, mas eu vou enviar o meu próprio Espírito. O Espírito Santo de Deus, é Ele que habita dentro de nós. A maioria de nós sabe falar sobre o Espírito Santo, e o que eu não estou dizendo sobre a doutrina do Espírito, eu não estou dizendo sobre a teologia do Espírito Santo. Existem vários livros que já foram escritos pelo Espírito Santo, e vários desses autores que escreveram sobre o Espírito Santo não o conheciam de fato, conheciam sobre ele,
mas não se relacionavam com Ele, não eram entregues a Ele, não tinham uma vida completamente entregue, submissa. E a gente fala dos dons, a gente fala do fruto do Espírito, a gente fala do batismo com o Espírito Santo, mas a gente não fala de viver uma vida apaixonada pelo Espírito Santo, falar com Ele o tempo todo, ser completamente submisso, completamente entregue, se ver no banco do carona, entregar o controle para o Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, eu quero voltar a ter a alegria da salvação, eu quero ouvir a tua doce voz, eu quero ouvir o Senhor falar através dos meus próprios pensamentos, às vezes até através das minhas próprias orações, mas eu quero te conhecer, e eu quero ser envolvido no teu amor, e eu não quero que nada tire a minha atenção do Senhor, porque se eu vivo para o Senhor, se eu morro para o Senhor. Esse mundo tem lufas para mim, a tua liberdade é o que me interessa. É assim que Jesus viveu. Jesus viveu em completa submissão. Andar no Espírito não é sobre aquilo que você afirma crer, mas como você vive, como você se comporta, como você age com as outras pessoas. Imagina que se você tivesse acesso a Jesus encarnado, vivendo contigo. Cara, você imaginou? Andando com Jesus assim, para cima e para baixo? Que maravilhoso que é assim, você podia perguntar 1000 coisas para Ele, né? Podia ter um discipulado assim, 24 horas por dia, você dorme com Jesus, acorda com Jesus. Cara, como que a gente ainda não entendeu que o Espírito Santo é exatamente a presença de Jesus no nosso coração, com a gente 24 horas por dia, e a gente acha que não é? A gente não fala com Ele, não busca, não ora ao Espírito Santo, não tira tempo com Ele. Então a gente não acredita que é o Espírito do próprio Jesus. Se acreditássemos, faríamos diferente. É o Espírito do próprio Jesus. Ele mandou o Espírito Santo para tomar o lugar dele. Ele fez a parte dele, mas agora nós temos a vida de Deus dentro de nós. A vida que tornou o universo possível, que chamou as estrelas e os universos à existência, habita dentro de você e te ama. Andar no Espírito é se relacionar com esse Espírito Santo. Andar com o Espírito é simplesmente deixar que ele entre dentro dos seus dias e da tua agenda, e fazer dessa relação uma relação real, não uma relação hipotética, uma relação real. Jesus, ele andou em total submissão, em submissão completa, porque só existem 2 maneiras de viver: ou você toma as suas decisões, ou o Espírito Santo toma. Ou você é o Senhor da sua vida, ou Deus é através do seu Santo Espírito. Jesus, lá em João 5,19, ele diz assim: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como eu ouço do Pai, assim eu julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus, Deus encarnado, o Filho unigênito, só fazia o que o Pai falava, e só falava o que o Pai falava, só fazia o que o Pai fazia, quem somos nós que nos achamos mais poderosos do que Jesus, que podemos viver a nossa vida sem consultá-lo? Me mostra alguém que acha possível viver uma vida que agrade a Deus, sem se relacionar com o Espírito Santo, e eu vou te mostrar alguém mais poderoso que Jesus, porque nem Jesus teve essa pretensão. Tudo isso que a gente faz, gente, tudo isso que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós cantamos, deve apontar para uma coisa, para um relacionamento entre nós e o Senhor. Senão tudo isso é vazio. O dobrar dos nossos joelhos, o levantar das nossas mãos, até a leitura da Escritura, se não houver um desfalecer da alma, dizendo: Espírito Santo, o Senhor é o meu amado, eu quero te conhecer,
eu quero te experimentar, eu quero te louvar, eu quero dizer o quanto o Senhor é lindo, eu quero sentir tua presença abastecendo e irrigando cada área escura do meu coração e fazendo do meu deserto um jardim. Mas isso não acontece por causa da igreja, nem por causa do culto, nem por causa de nada do que eu faço, é de graça, vem do Senhor, e eu quero me abrir a isso cada vez mais. Para isso Jesus te salvou. É isso que é impossível para a religião e para a lei. É isso que é impossível para os homens. E sem isso, você está caindo num abismo. É isso que te liberta. É falar com o Espírito Santo, deixar que Ele fale com você. É isso. Lá em Números, a gente lê sobre uma relação muito próxima que a gente pode aprender do povo com a direção de Deus. O povo só fazia aquilo que Deus dizia que eles deviam fazer, naquilo que dizia respeito a continuar a peregrinação ou parar. Eles fizeram um tabernáculo, um grande tabernáculo. Na inauguração daquele tabernáculo, veio uma nuvem muito louca, cheia de relâmpagos e raios, e ela parou ali em cima daquela tenda. E tinha uma coluna de fogo à noite, e essa nuvem ela ficava durante o dia, em cima daquele tabernáculo. E quando essa nuvem andava, aí as pessoas andavam. Mas quando essa nuvem, esse fogo paravam, era sinal de parar. Se essa nuvem para 5 segundos, a gente para 5 segundos. Se ela para por 5 anos, ninguém mexe o pé por 5 anos. O povo de Israel caiu em várias outras coisas, mas nisso, isso era muito claro. Nós só vamos sob o domínio de Deus, sob a direção de Deus. Se o Senhor diz, então eu faço. Se o Senhor não diz, eu não faço. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Isso é uma vida de submissão completa. É isso que quer dizer, eu não vivo mais para mim, eu fui crucificado. Se você diz aqui que você foi crucificado, e você se anda fora do mover de Deus, você faz aquilo que te dá na cabeça, você não foi crucificado coisa nenhuma, meu irmão. Você está livrinho da Silva. Está crucificado aquele que diz, o Senhor diz, eu faço. O Senhor não disse, eu não faço. Se a tua presença está aqui, daqui eu não saio. Eu não estou procurando outras coisas. A única coisa que eu quero é a tua presença, e ela me guiará a todas as outras coisas que eu necessito. Isso é andar no Espírito. Deve vir à igreja todo sábado. Andar no Espírito é orar ao Espírito. É fechar sua porta para o mundo e dizer, Espírito Santo, agora sou eu e o Senhor, me quebra, me desfaz e me refaz. E aí eu posso abrir a porta do meu quarto, e eu posso sair, aí eu saio com o Espírito Santo, e na hora que eu vou falar com a Carol, eu estou falando com a Carol, mas entre eu e a Carol está o Espírito Santo, que modula o jeito como eu me dirijo à minha irmã. E aí eu saio e eu falo com o Caio, e o Espírito Santo me fala coisas sobre o Caio, de modo que eu posso servi-lo melhor. E aí eu olho as pessoas com o amor de Deus, porque eu estou andando no Espírito. Ele não está longe de mim, Ele está não somente ao meu lado, mas Ele está gerando disposições na minha alma, disposições que são santas. Aí eu não estou mais pensando, será que eu tenho que falar desse jeito ou desse jeito com o Caio, porque esse jeito é certo, esse jeito é errado, esse jeito é bom, esse jeito é pecado. Não, o Espírito fala através de mim, o Espírito nunca vai me levar a pecar. É isso que é andar no Espírito. Essa nuvem que estava sobre o tabernáculo, ela era uma nuvem simbólica. Ela simbolizava a presença de Deus, ela simbolizava o Espírito Santo, que era a presença de Deus caminhando com o povo, Deus Emanuel. E aí na história, essa nuvem parou em um determinado momento, não só sobre aquela tenda, mas ela falou sobre uma outra casa, sobre um prédio, lá em Atos 2, a mesma nuvem. Mas ela não ficou apenas sobre aquele prédio, ela entrou dentro daquele prédio e ela se posicionou sobre as pessoas, se dividiu como se em línguas de fogo e ficaram ali em cima dos ombros e das cabeças das pessoas. Mas não foi só sobre elas que aquela nuvem e aquele fogo ficaram.
Eles entraram dentro daqueles cristãos que estavam ali, e aí aquela nuvem que estava no Antigo Testamento, tremenda, aquela nuvem que cobria o povo, aquela multidão de pessoas durante o dia, e aquela coluna de fogo que os guiava à noite, essa mesma densidade habita em você, habita em mim, e é com ela que nós devemos nos relacionar, com essa presença viva, incessante, poderosa e transformadora de Deus, chamada Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Quantas vezes nós, a igreja de Cristo, nos esquecemos que nós já temos essa habitação, e a gente fica aqui clamando para que a nuvem se coloque sobre nós, a gente clama para que o Espírito Santo caia como chuva, mas muitas vezes isso parte de uma concepção errada, e de um esquecimento de que ele já caiu, ele já veio, ele já choveu, ele está em nós. Se a minha vida é estéril, não é por causa dele, nem da falta dele, nem porque ele escolheu não vir sobre nós este sábado. Se existe esterilidade, é porque eu me esqueci dele, e eu não estou me relacionando com ele, eu não estou me entregando a ele, eu não estou chorando os meus pecados aos seus pés, eu não estou convidando para que ele seja o meu paracletos, esse amigo que se coloca ao meu lado. Deus já fez a parte dele na história. A nuvem habita em mim, a coluna de fogo está dentro de mim, mas eu preciso soprar, falar: Espírito, ganha espaço, tira Netflix, tira podridão, tira esses 300 milhões de crushes que eu tenho ao mesmo tempo, tira, a minha vida é um espaço santo para o Senhor, tira a fofoca, eu quero me esquecer daquele irmão, que eu não gosto dele, ou que eu não gostava, eu quero me esquecer daquela situação onde eu me senti ferido, o espaço é teu, faz uma limpeza, e gera amor pelo Senhor no meu coração. Andar no Espírito, andar significa dar passo, significa que o teu pé não está flutuando, porque às vezes as pessoas acham que andar no Espírito é um negócio meio que flutua, né? meio saiadinho, não tem nada a ver com isso, meu irmão. Andar no Espírito é andar, é pisar essa terra cheio de graça e de verdade, como era Jesus. É isso. Ande no Espírito, ande no Espírito. Muitas vezes a gente valoriza muito mais o evento do Espírito, que a caminhada com o Espírito. A gente valoriza mais o show do Espírito do que uma relação com Ele. Entenda isso, meu irmão. Eu tenho orado por um avivamento pessoal. Eu tenho orado por um avivamento sobre nós, um avivamento nesse culto, e toda vez que eu oro, eu falo: Senhor, cumpre a tua promessa, derrama-te sobre nós, ali naquele próximo sábado, que as pessoas te vejam e tal. Eu oro e eu clamo. Quando eu estava diante desse texto, Espírito Santo me encontrou com essa verdade, e Ele disse: eu já estou nas pessoas, mas elas não me ouvem. Eu já selei os meus filhos, eu sou essa nuvem, essa tocha de fogo incessante, mas o meu povo não se lembra de mim. São gestos, são coreografias, mas não existe caminhada. Existe choro aqui de sábado a sábado, mas não existem passos sendo dados. Não existe rendição verdadeira, não existe o desejo de sair daquela porta e ir correndo para o meu quarto e dizer: Senhor Jesus, me encontra, eu quero te amar, eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero andar, caminhar no Senhor. É isso que eu preciso, é isso que a igreja de Jesus precisa. E por último, o que essa caminhada produz? Santidade. Quando você chega aqui, mano, sim, isso é mesmo, você é corintiano, faz um favor para mim. Prende a sua respiração agora, não enche o pulmão, prende a sua respiração, vai até lá na parede e volta, correndo, rápido, sem respirar de novo.
Pode soltar. Foi difícil ou foi fácil? Difícil. Prende de novo. Corre até do outro lado da rua, na 13 e volta. Brincando. Pode ir lá, você é uma benção, tá? Obrigado. É o Tiaguinho, gente. Parece óbvio, mas se você vem aqui no sábado e vai viver tua semana, esse fôlego não dura até segunda, filhão. Esse fôlego não dura até essa madrugada. Sai daqui assim, ó. Ele está presente o tempo todo, Ele não está confinado a este espaço. Clame e Ele se manifestará a você. E aí você respira. E aí quando ficar difícil demais continuar caminhando em santidade, Ele está ao seu lado e Ele te insufla com o seu ar, né? E você consegue caminhar mais, você caminha com Ele, você está ao lado dEle, Ele não é um pit stop para você, Ele é um companheiro na jornada. É por isso que a santidade é produzida quando você ama Jesus e quando você se relaciona com o Espírito. Quando você se relaciona com o Espírito e você faz aquilo que Ele te manda fazer, você vai caminhar em santidade mesmo sem querer, porque Ele nunca vai te levar a pecar. Sabe um grande problema que a gente tem? É que a gente acha que a gente vai vencer o pecado tentando não pecar. Tipo a novela, né? Pela força do querer. Eu não vou pecar. Eu vou ficar assim, ó. Pecado, 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 pecado. Liga a televisão, pecado. Vou no cinema, pecado. Eu olho para o pecado, 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 pecado. Eu não vou pecar, 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 não vou pecar. E você acha que é assim que você vai vencer o pecado? Não é. Isso não vai produzir santidade em você, ficar tentando fugir do pecado. Não vai. Essa não é a maneira que Deus quer que você seja santo. Sabe por que isso não te ajuda? De duas uma. Ou você vai conseguir por um curto período de tempo não pecar, e aí você vai se achar melhor que as outras pessoas, e invariavelmente você vai pecar, e aí você vai se sentir culpado, você vai se sentir o pior dos piores, e você vai se afastar da graça de Deus, porque você tentou alcançar a santidade pelos teus próprios esforços. Para de tentar não pecar. O pastor falou isso? Estou falando em nome de Jesus. Para de tentar não pecar e ame a Deus. Ame o Espírito Santo. E você não precisa se preocupar se você vai pecar ou não pecar. Se você amar o Espírito Santo e andar com Ele 24 horas por dia, Ele não vai te falar para você fazer alguma coisa errada. Para de tentar não pecar e navegue no oceano do Espírito. Para de ficar em listinha de fazer e não fazer. Ame o Espírito Santo, se relacione com Ele, convide-o para que Ele seja tudo em você, e você vai ser santo para Deus, e por causa dEle, pelas motivações corretas, da maneira correta, mas não é tentando não pecar. Em última instância, se você tentar não pecar e conseguir, isso não faz de você mais espiritual, isso faz de você um religioso, porque você tentou por seus próprios méritos, entendeu? Para de tentar não pecar. Se dedique a amá-lo. Se dedique a andar com Ele. Dizer: Espírito Santo, eu não quero te perder. Eu vou sair daqui hoje à noite, mas eu não quero te perder. Eu quero iniciar uma nova história de dependência, uma relação profunda contigo. É isso que eu quero. Eu não quero achar que eu sou livre longe do Senhor, porque essa é a pior cadeia que existe. A verdadeira liberdade é a total rendição. Isso é o paradoxo do Evangelho. A verdadeira liberdade é o cativeiro do Espírito. Se você estiver cativo no Espírito, você vai ser livre. Livre da religião, livre do pecado, livre de você mesmo, livre de tudo. E eu quero te contar um testemunho bem rápido sobre como isso tem acontecido para mim. Eu e Carol, a gente lida com algumas coisas bem difíceis. Ministerialmente, a gente tem a nossa família, temos os nossos dilemas, tem a nossa filhinha,
e o ministério muitas vezes é pesado. Exige de nós algumas coisas que a gente não gostaria de ter que lidar, algumas conversas que a gente não gostaria de ter que ter, alguns confrontos, e isso exige muito de nós. Às vezes a gente se sente desgastado. E aí, confessando pecado aqui para vocês, tá, gente? Quando vocês lembrarem, vocês oram pela gente, ora pelo teu pastor, quem quer que ele seja. E aí, quando a gente tem o nosso dia de descanso, que muitas vezes é na segunda-feira, a gente fala assim: bom, hoje a gente vai descansar, hoje a gente vai espairecer, vamos assistir um filme. Aí a gente se prepara, escolhe lá um filme para assistir, né? Gasta aí umas 2h30 só para escolher o filme. Aí pega aquele bando de chocolate, pipoca, e a gente meio que vira criança. E aí, um dia a gente foi no mercado, e a gente estava tão ansioso pelo nosso dia de descanso, que a gente falou: amor, vamos comprar chocolate, compramos não sei o que. Aí tinha uma caixa, gente, coisa de criança, uma caixa de Babalu. Lembra do Babalu? Caixa de Babalu. Eu falei: gente, nunca pude comprar uma caixa de Babalu na minha vida, não tinha condição nem de comprar um. Vamos comprar uma caixa de Babalu. Aí ficou lá no carro. Aí a gente deu uma carona, pedi pro Breder, o Breder olhou e falou assim: rapaz, Babalu? Fazia tempo que eu não via Babalu. Eu falei: não, é porque no nosso dia de folga a gente quer espairecer, entendeu? A gente quer descansar, quer desconectar, quer reabastecer as nossas baterias. E aí tem chocolate, tem Babalu, tem de tudo. Aí Carol falou assim, quem conhece a Carol sabe como é. Pois é, algumas pessoas quando estão passando por tempos difíceis jejuam, né? E a gente come chocolate. Eu falei: ai, amém, irmã? Cara, foi certeira, foi profética. Ela me mostrou que eu estava no meio da crise de obra da carne, fruto do Espírito, e eu estava sendo engodado pela minha carne. Eu estava cavando para mim cisterna rota, estava tentando tirar água de onde não tem água. Depois eu agradeci a irmã que foi usada, aquele vaso, né? Eu fui para Deus, eu falei: Senhor, tem misericórdia. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu preciso trocar os meus apetites. Eu estou correndo para tudo, eu estou correndo para todos, e eu não estou caminhando no Espírito. Eu respiro um pouco do Espírito aqui e acolá, em alguns períodos, mas eu não estou andando no Espírito, não estou amando o Senhor o tempo todo e cada vez mais. E aí eu fechei a boca, entrei num jejum. Como eu chorei nesses dias, meus irmãos. Cada vez que eu sentia fome de alguma coisa, eu lembrava que tinha uma fome ainda maior no meu coração. Eu falei: Deus, quanto tempo eu fiquei sem sentir essa fome do Senhor? Eu precisei fechar essa boca aqui, essa barriga, para me lembrar que eu tinha uma fome, uma outra fome. Eu não estava lembrando do Senhor, perdão, Senhor, mas agora que eu paro para pensar, a minha fome do Senhor é muito maior do que a minha fome humana, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridão, meu conselho pessoal para você: não há frieza espiritual que um jejum não seja capaz de quebrar. Não por causa do poder do jejum, mas se você fizer isso de coração, disser para o Senhor: Deus, eu preciso me voltar para o Senhor, eu preciso caminhar, porque essa batalha de obras da carne e fruto do Espírito, ela é demais para mim, eu não dou conta. Eu só consigo vencer se eu caminhar, andar no Espírito, orar diariamente, te buscar diariamente. E se você, meu irmão, frequentador desse culto, não fizer essa opção pelo teu próprio coração, ninguém vai fazer por você. Essa banda, esse teclado, essa guitarra, esse púlpito, nada vai curar a sequidão do teu coração, se você não começar a dar passos ousados pela liberdade da tua própria vida. Esquece. A liberdade, ou ela é fomentada e saciada pelo Espírito de Deus, ou ela é fumaça,
some. Perceba o que Paulo disse. Você está num conflito. Se você não andar no Espírito, você vai perder. Andar no Espírito não é ser crente, não é liderar célula, não é vir no culto, é amá-lo, é se entregar a Ele, é ser submisso completamente, é entrar numa nova dimensão do Espírito, é dizer: Senhor Jesus, eu quero me abrir para a Tua comunhão, eu quero ter os meus sentidos arrebatados, eu quero ter as minhas afeições arrebatadas, eu quero ter todos os meus planos desfeitos e refeitos diante do Teu altar, eu quero que o meu corpo de pecado seja estilhaçado diante da Sua santidade, e eu quero me apaixonar novamente por aquela cruz onde o Senhor me salvou, eu quero me banhar novamente no sangue, eu quero correr livremente, cheio da Tua presença, cheio de alegria, contagiando as pessoas, porque agora eu estou vivendo em completa liberdade. Foi para isso que o Senhor me salvou, foi para isso que o Senhor me chamou. Eu não quero outra coisa, eu rejeito outras coisas, eu renuncio a outras coisas, eu só quero Teu Espírito, eu quero ir na Tua direção, eu quero falar na Tua língua, eu quero orar na Tua língua, eu quero estar o tempo todo em comunicação contigo, sendo avivado, sendo animado, sendo lavado, sendo santificado, sendo usado, sendo tocado, sendo posto em chamas pelo Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Isso não é obra de uma noite, isso não é obra de um culto, isso não é obra de uma pregação, isso são passos dados conscientemente em direção a essa relação. Feche seus olhos, feche os seus olhos. Ah, meu Deus, Espírito Santo, não só vem sobre esse lugar, o Senhor já veio sobre esse lugar, o Senhor está em nós, o Senhor não deseja possuir um prédio, o Senhor deseja possuir homens e mulheres, não é possuir um culto, mas possuir todos os dias de 24 horas que nós temos. Não é soprar sobre nós, mas é respirar através de nós. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito nos toma, Espírito torna-te a nossa maior obsessão, torna-te, Espírito Santo, nosso maior amor, torna-te, Espírito Santo, nosso maior amante, torna-te, Espírito Santo, nosso alvo, aquilo em que nós nos deliciamos, aquele que nós ansiamos por encontrar todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito, toma o teu lugar na nossa vida. Vem, Espírito, assume a proeminência do nosso coração. Nós queremos o Senhor e nada mais. Queremos o Senhor e nada mais. Queremos o Senhor e nada mais, e nada mais, e nada mais. Aleluia, 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 aleluia. Uou! Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem, Espírito! Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia! Ei!
Aleluia. Meu irmão, o primeiro passo para você andar no Espírito é justamente dar um passo. E esse passo é crer de todo o seu coração de que quando você diz Espírito Santo, Ele olha para você e diz: já estou indo. É uma atitude de fé, de crer que todas as promessas da Bíblia são para você. É dizer: eu creio, Senhor, que o Senhor deu para mim o teu Santo Espírito, que Ele habita em mim, que Ele se alegra em mim e que Ele me ama, e eu posso caminhar com o Senhor em santidade e liberdade. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim para o teu amor. Eu digo sim para as tuas promessas. Eu digo sim para a tua vontade, porque quem me trouxe aqui foi o teu Santo Espírito. E eu saio daqui para dar passos. Aqui nós só estamos começando, mas eu quero dar passos em direção ao Senhor. E eu quero fazer um propósito, seja um propósito de jejum, seja um propósito de alguma outra coisa, mas eu quero dar passos em tua direção. Eu preciso tirar coisas do centro, e eu preciso te buscar. Eu preciso me entregar. Eu preciso confessar pecados, talvez. Eu preciso pedir perdão para algumas pessoas, talvez. Mas eu preciso sair daqui dando passos claros na tua direção. Eu creio que o Senhor é fiel. Se coloque em pé no seu lugar, meu irmão. O Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra quando eu orava por esse culto, sobre essa palavra. E claramente o Espírito Santo estava me dizendo: os meus filhos precisam crer nas minhas promessas. Porque alguns deles já tentaram outras vezes, alguns deles já fizeram outros propósitos e sentiram que fracassaram. Então eles precisam crer nas minhas promessas. E o Senhor me deu uma palavra tão linda, que eu creio que é para você nessa noite, meu irmão. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, e eu o chamei pelo nome nessa noite. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e nem as chamas te deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo Israel, o seu Salvador, eu dou o Egito como resgate para livrar você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado, eu darei nações em troca da sua vida. Eu darei nações em troca da sua vida. Isso é uma promessa. Mas essa promessa se cumpriu em Cristo. Ele deu muito mais do que nações em troca de você. Ele deu o sangue do seu próprio Filho. Abra os seus braços, levante suas mãos. Diga: Senhor Jesus, eu recebo. Senhor Jesus, eu digo sim às tuas promessas. Senhor Jesus, a minha oração é de que o Senhor olhe para mim e me veja cada vez mais me aproximando do teu trono. Que o Senhor me veja me aproximando do Senhor. Que o Senhor me veja dobrando os meus joelhos. E que o Senhor me encontre com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu favor, para a glória do teu nome, para todo sempre, para a comunhão dos santos, para que a igreja seja a tua noiva e para que a tua vida seja a nossa vida. Aleluia, aleluia. Vamos cantar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Chegue numa pessoa que está aí do seu lado e comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Duplas de oração, comece a orar pela pessoa que está do seu lado, para que ela seja cheia do Espírito Santo. Vamos fazer duplas de oração e vamos clamar: Senhor Jesus, enche-nos. Senhor Jesus, nos dá um novo começo hoje. Comece a orar, comece a declarar a autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo vai tomar a vida desse seu irmão, o Espírito Santo vai tomar a vida dessa sua irmã, e vocês se encontrarão pegando fogo por Jesus, amando o Senhor Jesus, sendo completamente dele. Ore, 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 declare,
Declare que o fogo de Deus está vindo sobre a vida dessa pessoa. O fogo de Deus está vindo sobre nós. Aleluia! Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, somos teus. é o desejo do meu coração. Inunda-nos, Senhor. Inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, queremos fazer um acordo contigo, nos renovar, nos relembrar daqueles dias e dizer que os nossos melhores dias ainda estão por vir. Os dias de maior plenitude estão diante de nós e não atrás de nós. Nós daremos passos na direção do Espírito Santo e manifestaremos a tua glória para o mundo, por amor ao Senhor. Senhor, nós queremos fazer esse compromisso contigo, de não pararmos aqui, de corrermos para as nossas casas e de te buscarmos, porque o Senhor tem muito mais amanhã. Lá dentro do nosso quarto, lá naquele lugarzinho onde a gente te busca, o Senhor quer renovar o quartinho de oração, meu irmão. O Senhor quer renovar a tua agenda de jejum. O Senhor quer renovar a sua oração de madrugada. O Senhor quer te trazer para um novo começo. Faça esse voto com o Senhor Jesus e viva os melhores dias da sua vida na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Respira bem fundo assim. A vida que o Senhor Jesus tem para você é uma vida espaçosa, não é uma vida estrangulada, é uma vida de experimentar a graça, a glória, o seu amor, ouvir a sua voz. Meu irmão, eu estou muito ansioso por esses dias. Estou muito ansioso pelo follow-up que o Espírito Santo vai dar nas nossas vidas a partir de hoje. Amém? Mas entenda, o responsável é você. O Espírito Santo já está em você. A nuvem e o fogo já estão em você. Dê espaço para Ele. Faça as melhores escolhas. Ande no Espírito. Ande no Espírito. E aí você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor maravilhoso e perdoador do nosso Pai, essa atuação e essa vida que permanece, essa amizade deliciosa com o Espírito Santo, permaneça e se intensifique sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus para finalizar e vai para casa cheio do Espírito Santo. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, minha vida mudou. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje vivo restauração.